Bom, seja bem-vindo à parte 2 do relato. Você que não viu a parte um, por favor, tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, assiste a primeira parte, onde eu comecei. Eu contei aonde começou tudo isso daqui, o meu posicionamento. Hoje eu quero fazer a continuação, a parte 2, e falar um pouco mais sobre como que a gente fica exposto à religiosidade e como que a gente é privado a pensar. E lembrando que é o meu relato e a minha visão. Se você passou por coisas diferentes, se você tem pastores que fazem diferente, parabéns. Mas aqui é o meu relato e eu creio que muita gente passa por isso. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção. Hoje eu quero direcionar mais essa parte 2 do meu relato para falar para você sobre o quanto a gente fica equivocado achando que é a vontade de Deus e a nossa vontade. Como eu disse no último relato, eu fui consagrado a diácono muito cedo. Eu fui consagrado a presbítero muito cedo. Um peso espiritual muito forte sobre a minha vida. Eu não estou aqui julgando, dizendo que os meus pais, por serem líder da igreja, não foram guiados por Deus. Mas faltou um pouco de sabedoria da liderança, no geral, da igreja, de entender que eu ainda era um jovem, de talvez não ter o conhecimento suficiente para pensar fora da religiosidade, pensar fora dessa caixa, como eu consegui adquirir hoje através de muito estudo, e ainda estou nesse processo e vou até o fim da vida. Mas eu tive consequências com isso. E uma dessas consequências foram, como eu disse no outro vídeo, relacionamentos no geral e pesos espirituais, passando por coisas que eu não estava preparado para passar. Acredito que sim, apesar de Deus ter um chamado na nossa vida, a gente tem que ter uma idade correta para isso, e essa idade depende muito de cada um. Por isso que a liderança precisa ter uma sensibilidade muito grande quando vai consagrar alguém, quando vai preparar alguém, pedir muito direcionamento a Deus, porque ela pode, ao invés de fazer um bem, estar fazendo um mal terrível para aquela pessoa. E comigo não foi diferente. Sem falar também das outras coisas que eu fiquei exposto e não estava preparado. Eu tinha aquela noção do primeiro amor, sabe? De que todos nós éramos irmãos. E na verdade não somos. Dogmas e costumes do homem. Cada igreja acha que Jesus Cristo é de uma forma, que o caminho é de um jeito. Falamos que somos irmãos, mas não somos. E essas verdades, que para você pode ser uma coisa muito simples, para mim foi um tiro no pé. Foi uma mágoa muito forte, porque eu acreditava que realmente todo mundo estava por todo mundo e não estava. Eu ficava, por que nessa rua tem tantas igrejas, mas ninguém é unido com ninguém, um pastor fala mal do outro? E eu comecei a ver, por causa de dogmas, costumes e pensamentos do homem, doutrinas do homem, muita gente sendo jogada para fora da igreja e colocando culpa no diabo e falando que era o diabo. Muitos líderes que hoje eu enxergo e percebo que eram narcisistas. Eram não, são narcisistas. São manipuladores. Uns conscientes, estudando para isso, técnicas, e outros inconscientes, fazendo porque viu dar certo ou porque deu certo com ele. Mas para pensar se na sua igreja, se pessoas próximas a você não sofreu tanto com a religiosidade, com o que o homem pensa, sabe? E essa é uma das coisas que me machucava, já atrelado a ser consagrado muito jovem e depois essa pseudo-verdade cair. Teve um episódio onde eu estava num culto, já recém-batizado no Espírito Santo, queria estar em todos os cultos, aquela sede, aquela vontade, o primeiro amor. E a gente sai do culto. Aí eu estava com meu pai nesse culto e fomos lanchar. Eu, o meu pai e mais 2 pastores que estavam nesse culto. E os pastores estavam ali, a gente conversando, lanchando, várias outras pessoas de outras igrejas indo lanchar também. Daqui a pouco os 2 pastores que estavam no culto, na campanha, começaram a discutir. E eles discutiram por conta de dinheiro, porque as ofertas que foram tiradas não foram repartidas como eles achavam que tinha que ser repartida. O meu pai não participou disso, ficou somente, assim como eu, olhando, os 2 discutindo firme. E ali mais uma outra coisa que foi mais verdades que foram aparecendo para mim, foram me deixando muito chateado. E eu tentava falar isso com outras pessoas que não tinha essa noção do que acontecia nos bastidores, e as pessoas vinham com os mesmos discursos.
que não, você tem que ignorar isso, porque dentro da igreja tem pessoas ruins, sabe? Aquelas frases, aqueles mantras, para poder não entrar em problemas. Você não deve ser questionador, você tem que abaixar a cabeça e ir. Mas dentro de mim ficava, cara, isso tá errado. Eu não posso me calar perante a isso. E a vida foi fluindo, foi acontecendo. E depois eu sempre brinco com os meus amigos que o culto, quando acaba para as pessoas, elas vão embora, mas para mim continuava. Continuava dentro de casa. Eu morava atrás da igreja, então a igreja continuava dentro da minha casa. Infelizmente, muitos problemas acabavam dentro da minha casa. Felizmente, teve algumas coisas que eu pude tirar saldos positivos, que foi ver muitos casos de casais, muitos relacionamentos, muitas pessoas com vícios, que eu pude perceber os avanços e as melhorias, e eu aprendi muito com isso, e acho que talvez isso sejam coisas que eu posso colher positivas, que não me levaram a ser um viciado, a estar no tráfico e várias outras coisas. Mas eu sempre falo pra galera, ó, o culto acabava pra vocês, pra mim não. E outro caso que eu quero passar aqui pra vocês, nesse segundo ato aqui do relato, se vocês quiserem a terceira parte eu conto, mas já vou introduzir aqui um pouco do assunto, que é o fato de ser músico. E eu comecei a ficar aquilo entre transitar o secular e o gospel, e tá errado tocar no secular, e agora que é a minha profissão, e não é pecado, não é, um concordava, outro não concordava. Porém, meu pai permitiu, sim, que eu tomasse minhas decisões e eu fui. Toquei no secular, fiz alguns trabalhos, ganhamos aí com a banda que nós tocamos um concurso na Rádio Globo, aqui do Rio. Enfim, várias coisas aconteceram. Tocamos no Festival Utopia e vários outros. E também tive a oportunidade nesse meio tempo de tocar no gospel, cara. E o meu relato é que o gospel, todo mundo sabe que é o mercado que movimenta dinheiro, mas ele professa uma fé. A gente entende que tem que ter dinheiro, tem que pagar as contas e tudo mais, mas é diferente, é o mercado que professa uma fé. E essa fé, por muitas das vezes, ela é usada e usurpada para conseguir dinheiro. E eu comecei a ver coisas e saber de coisas assim que escandalizavam, sabe, a palavra, o reino de Deus, mas que ficavam nos bastidores e muita gente sabia que era normal. Por exemplo, não vou citar nomes, mas eu posso relatar aqui para vocês, cantores que pseudos cantores que adoravam vinho, que bebia antes de subir no palco, entre várias outras coisas que a gente fica sabendo dos bastidores, cantores que vai fazer reuniões com o pessoal que é dono das gravadoras e não tem essa de que é o seu chamado, de que foi o que Deus mandou, o negócio é botar dinheiro no bolso. Aí eu de novo falo que isso, a gente entende que é uma empresa, mas a gente também fica naquela, pô, mas nós professamos uma fé, o Espírito Santo não está acima de tudo isso? Isso não é pregado? E não é, rapaziada. E não é. E eu comecei a transitar nisso, sabe? E essa foi uma das coisas que foram me desanimando. E foi me tombando a estudar sobre outras coisas, sobre manipulação, narcisismo, doutrinas do homem na igreja. E eu comecei a perceber e entender que isso não se tratava de Deus, de Jesus, se tratava de pessoas. Por isso que eu quero deixar claro para vocês aqui que isso tudo, esse meu posicionamento, que vocês já vão entender aonde eu quero chegar pelos relatos, não é sobre ter mágoa, é querer mostrar que tem muita gente que está dentro da igreja sofrendo, porque justamente crentes como nós estamos calados. Não estamos nos posicionando e dizendo que sim, existem pessoas muito feridas, existem pessoas que não estão conseguindo ser tratadas dentro da igreja e a gente está só indo para a igreja, levantando a mão, adorando, se sentindo arrepiado, sentindo o Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo? A gente estuda sobre anjo, a gente estuda sobre teologia, a gente estuda sobre tudo, mas não sabe lidar com o irmão que está do nosso lado. A gente faz tudo, tá junto em tudo, mas ao mesmo tempo não apoia ninguém, não faz nada pela nossa comunidade. Estamos perdendo o rumo. Esse é o relato de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal. A gente está crescendo devagarinho. E você curtindo, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicar isso para mais outras pessoas. Se você quiser a parte 3, comente aqui embaixo, parte 3, coloque o seu relato, o que você achou. Vamos para cima, vamos com tudo.